Se você tem dificuldade em ser disciplinado e acaba desistindo facilmente de tudo aquilo que você tinha planejado para você, essa aula ela vai te ajudar muito, muito mesmo. A gente está chegando já no final da nossa série de aulas, né? A gente faz 7 aulas, uma semana inteira. O Desafio Reset foi uma semana inteira. E amanhã nós teremos a nossa última aula, né? E é muito interessante a gente entender que a gente está chegando no final desse processo para começar uma nova jornada. Então, a partir dessas aulas, vocês tiveram um direcionamento daquilo que vocês podem estar errando, como vocês podem mudar isso, mas principalmente porque na segunda-feira começa uma nova jornada, porque eu vou abrir as inscrições do Máxima Produtividade e vocês vão poder entrar e aí sim, percorrer um caminho de alguns meses para de fato mudarem completamente a versão de vocês hoje e entrar num glow up mesmo, né? Se a gente for parar para ver, vai ser sim um glow up porque vocês vão estar mudando de dentro para fora. Então isso é muito legal quando a gente fala de execução, porque a gente consegue ser mais produtivo, mais focado. Então certeza que segunda-feira vai ser diferente de todas as outras segundas, que a gente promete, não faz nada. Essa segunda vai ser diferente. Então assim, enquanto a segunda-feira não chega, vamos de aula, né? Essa aula aqui sobre disciplina, ela é importante para que vocês saibam que a disciplina tem que tornar a melhor amiga de vocês agora. Ela precisa se tornar a melhor amiga de vocês agora, porque sem disciplina a gente não chega nem, cara, no bairro do lado, sabe? Sem disciplina, sem foco. Então, assim, o que é disciplina de fato? Disciplina nada mais é do que o foco no seu mais alto nível. Quando você está numa aula, por exemplo, você está focado assistindo essa aula. Quando você está dando livro, você está focado assistindo esse livro. Mas a partir do momento que aquilo acaba, você fecha o livro e você vai para outro lugar. Não necessariamente focado. A disciplina é o foco do longo prazo. Então, é o foco no todo dia. Então, eu tenho disciplina no seguinte. Eu tenho que ler esse livro em um mês. Eu vou ter uma meta para ler esse livro em um mês. Não, é só um exemplo. E aí, com isso, o que eu vou fazer? Todos os dias, se eu ler a quantidade de páginas que eu tô falando, eu tô tendo o quê? Foco. Né? Eu tô aqui lendo naquele tempo, tô tendo foco. Se eu leio todos os dias, eu tô tendo o quê? Disciplina. A disciplina é irmã de uma palavra que vocês adoram falar. Que, assim, vocês abrem, enchem a boca para falar. E que nada mais é do que o que sempre funcionou, a tábua da disciplina. Qual é a palavra? Constância. Constância. Fazer um pouco todo dia. Entende? Então, até chegar lá onde você planejou chegar. Constância e irmã da disciplina são quase sinônimos, se a gente for parar para ver, porque a pessoa disciplinada, de fato, ela é constante, entendeu? E a pessoa constante é disciplinada e vice-versa. Então, disciplina é a maior habilidade / virtude que a gente pode aderir para todas as áreas da nossa vida, inclusive, principalmente no estudo e no trabalho. Porque a pessoa disciplinada no trabalho, cara, ela consegue melhorar cada dia. Um pouquinho melhor todo dia. Mais planejado, mais organizado, mais ordenado. E nos estudos mais ainda. Porque a gente tem uma mania, aqui é importante a gente não esquecer disso, olha, presta atenção pra cá. O brasileiro tem uma mania de achar que estudar é aquilo que você faz, bom, enfim, no ensino médio, no ensino fundamental, ou quando você precisa passar em algo. Porque o nosso sistema de ensino é focado nisso. Eu estudo à medida que eu preciso passar em algo. Se eu não vou passar em nada agora, eu não estou me submetendo a uma prova, a um concurso, a um teste, porque eu vou estudar. E aí você vai ver na rua diversas pessoas que não estudam há anos, que não pegam um livro há anos, que não se interessam por um assunto há anos. Pessoas que o único conhecimento que elas têm de estudo é uma regra de 3, é uma oração coordenada, uma oração adjetiva substancial, enfim, é isso que elas lembram no máximo. Coisas do colégio. Ensino médio básico. Português, inglês no máximo. A pessoa nunca mais foi estudar sobre algo do interesse dela, algo da profissão dela. Porque no Brasil é assim, você estuda para passar. Se você não vai passar em nada, não tem para que você estudar. E isso vai atrofiando a mente do brasileiro de uma forma que é por isso que hoje em dia a gente tem maior índice de analfabetismo funcional. São as pessoas que sabem falar, pessoas que estudaram em colégios, né, bons ou ruins, mas estudaram. Pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar, porque o conhecimento da escola, o conhecimento do colégio, o conhecimento do Enem, do vestibularzinho, não é suficiente para o resto da vida. Entende? Não é. Para que você tenha vocabulário, para que você tenha capacidade de interpretação, você precisa ler.
ler outras coisas, estudar outras coisas, outras áreas, entende? E o brasileiro não tem isso. Então a maior falha do brasileiro, definitivamente, é a falta de estudo. E a pessoa que já entendeu isso e consegue colocar estudo na rotina como uma prioridade, o que você está fazendo? Estou estudando, mas você vai fazer alguma coisa porque você está estudando? Não, eu quero aprender. Porque à medida que eu sei, à medida que eu domino, meu conhecimento vai aumentando. E essa é a verdadeira arma que a gente tem contra o sistema, o nosso conhecimento. Eles podem tirar tudo de ti. Pode tirar o teu celular, teu computador, tirar a tua casa, tirar o teto que está sobre a tua cabeça, mas eles não vão tirar o que está dentro da tua mente. Então o estudo é pro resto da vida. E muitas pessoas ainda não entenderam que esse é o maior hábito que a gente pode adquirir agora. E o hábito do estudo, ele vem muito com a disciplina, porque a gente não aprendeu a estudar, entende? Então a disciplina, a melhor forma de tu treinar a disciplina é começando a inserir na tua rotina o hábito do estudo, estudar sobre um assunto. Qual o assunto que eu preciso estudar agora? Olha para aquelas áreas. Eu fiz até uma story essa semana sobre isso. Olha para tua área espiritual. O que tu precisa aprender? Aí você precisa aprender uma coisa. Ah, você vai ler a Bíblia? Tá bom. Olha para tua área de trabalho. O que você está dominando menos agora? E procurar estudar. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês que eu estou pensando agora. Eu estou estudando várias coisas dentro de várias áreas, né? E é muito interessante porque à medida que tu vai lendo sobre um assunto, tu vai conseguindo interpretar outros. Então, a melhor forma de treinar disciplina é através dos livros. Então, o que é disciplina de fato? É quando você tem constância em algo. Disciplina é o foco no seu mais alto nível dentro de determinadas ações, principalmente a longo prazo. Como a disciplina vai me ajudar nos afazeres diários? Se eu tô aqui nessa aula com o intuito de mudar a minha rotina para que eu seja uma pessoa mais aplicada, mais produtiva, mais entregue nas coisas que eu tô fazendo, que tenha mais resultados, que acorde mais cedo, que viva uma vida mais saudável, eu tenho que entender que eu tenho que ser constante em tudo isso. Não adianta depois dessa aula você falar, eu vou viver essa vida mais saudável, é isso mesmo. Acordar 5 horas da manhã na segunda-feira e acordar 9 horas na terça. Você não foi o quê? Disciplinado. Você não foi constante. Quando a primeira intempérie, quando o primeiro muro apareceu na tua vida, tu só aceitou, entende? Tu não tentou quebrá-lo. Porque entenda, é uma luta que você tá cometendo. O que você tá fazendo agora é uma luta. Você tá lutando contra os seus hábitos ruins. E pro teu corpo isso é péssimo, porque ele tá acostumado a viver já daquela forma. Então a disciplina ela vai te ajudar no seguinte ponto: você quer mudar de vida, você quer ter o seu glow up, você quer atingir a sua melhor versão, saiba que você não tá lá ainda. Então você precisa ser disciplinado, você precisa de constância. E é por isso que a disciplina vai te ajudar nos seus afazeres diários. E por que é tão difícil construir disciplina? Pelos mesmos motivos que é difícil construir qualquer outro hábito. Porque a gente tá afogado em hábitos ruins. Entende? Afogado. É difícil construir disciplina porque a cama é mais quentinha. É difícil construir disciplina porque o chuveiro é muito gelado. A água do chuveiro é muito gelada de manhã. É difícil construir disciplina porque o livro é muito chato. É difícil construir disciplina porque treinar cansa muito. Então a gente está afundado não só em maus hábitos, mas principalmente em automimo. A gente sai da casa dos pais, a gente cresce e a gente vira o pai e a mãe que mima o filho. A gente vira isso. Então, tu vai percebendo que tu tá te mimando e se tornando um sujeito incapaz de conseguir fazer uma coisinha fora da zona de conforto quando tu te dá conta em pequenas ações. Então, por exemplo, cara, acorda mais cedo. Acorda mais cedo pra quê? Pô, a caminha tá tão boa, papapá. Cara, isso não é engraçado. Isso é triste. Você não consegue fazer um pequeno sacrifício pra você. É algo penoso, doloroso. Cara, a vida é feita de sacrifícios. Ah, você não quer ter filho? Tudo bem, isso aqui é uma questão mais pessoal, só tô trazendo um exemplo. Ah, eu não quero ter filho. Por quê? Ah, porque filho, cara, é muito trabalho, começa a chorar. Sacrifício. A gente tá muito acostumado a não fazer sacrifícios, entende? Não fazer sacrifícios. E é por isso que a gente não consegue ler. A gente não consegue sair do celular, porque o celular é gostosinho, aqueles vídeos são gostosinhos, a cama é quentinha, papapá, enfim. Então, assim, uma das coisas que faz com que a disciplina seja difícil de ser construída na gente é que a gente se acostumou a auto-mimar-se. Então, estamos nos mimando o tempo todo, evitando sacrifício, evitando sair dessa tal zona de conforto, porque eu só quero ficar onde é bom pra mim. E tudo aquilo que me causa desconforto, eu evito. Sendo que muitas das vezes, as situações que mais vão te fazer amadurecer, crescer e evoluir na vida são desconfortáveis. Você acha que é gostoso correr 10 km? Cara, é cansativo. E quem corre sabe os benefícios que isso traz. Você acha que é gostoso? Gostoso? Assim, caraca, que prazeroso pegar
1h30, 2h30 e ficar sentado só fazendo pesquisa e estudando, cara, de início não é não. É cansativo. Mas isso vai transformar a tua vida. É gostoso acordar cedo com a cama mais quente? Não. Mas depois de 5 minutos que tu levantou da cama, tu nem sente mais vontade de deitar. Entende? Então, assim, enquanto o prazer estiver acima de tudo aquilo que tu quer para a tua vida, você não vai conseguir ter disciplina e muito menos mudar rotina ou hábitos, entende? Então, essa é a primeira coisa, uma questão realmente de maturidade. Eu sei que eu não tô falando para crianças aqui, eu tô falando para jovens entre 18 e 35 anos, pessoas que realmente estão no auge da vida, no momento em que a gente mais precisa mudar e transformar o nosso interior. Então, quais são os hábitos, ou melhor, quais são os passos na construção de disciplina? Primeira coisa, dominar os gatilhos que te geram procrastinação. Qual é o maior inimigo de todos os nossos bons hábitos e rotina e afins? A procrastinação. Ela é a grande inimiga de tudo porque ela puxa uma coisa a outra. Então, a procrastinação, ela é a mãe inimiga dos nossos hábitos. E assim, quando você domina os gatilhos que te geram procrastinação, a coisa fica diferente. Vou explicar. Por exemplo, você quer acordar mais cedo, certo? Você quer acordar mais cedo. Só que para você acordar mais cedo, você precisa levantar assim que o relógio toca, largar sua cama, desligar ali o ar-condicionado ou o ventilador, e tomar um banho, para acordar mesmo. E aí entra a procrastinação. O que ela fala? Aperta o modo soneca. Porque se você apertar o modo soneca, tu só vira pro lado e continua dormindo. Entende? Isso é um gatilho para que tu procrastine acordar cedo. O que você vai fazer a partir de então? Se depois que você levanta da cama é muito mais fácil você acordar, coloca o seu celular de noite na sala e coloca ele no máximo, para que quando o despertador comece a tocar, isso te incomode tanto, a ponto de você levantar e ir lá. Uma vez que você já levantou, você já venceu. 1-0 para você, entendeu? Então você dominou um gatilho que gerava procrastinação e criou um mecanismo para ir contra esse gatilho. Outra coisa, uma coisa que me ajuda muito. Se eu não tomar banho logo que eu acordo, eu vou ficar sonolenta. E eu parei de pensar. Eu era tipo assim, nossa, eu tenho que tomar banho. Eu ficava ali no banheiro, vendo aquela água gelada e molhando a ponta do dedo, a ponta do pé. E aí eu decidi que eu ia parar com isso. Eu abro o chuveiro e entro. Eu abro o chuveiro e entro. Então, assim, parar de pensar muito colabora também para que as coisas aconteçam. Segunda coisa, visualização constante. Eu já falei, acho que foi na última aula, que o ser humano, ele não nasceu para deixar coisinhas na cabeça dele, então ele precisa ver. Quando você escreve, quando você coloca um post-it na parede, num quadro, tudo aquilo que você tem para fazer, é quase impossível que você não faça, porque tu sente que aquilo tá te cobrando. Nossa, isso, entendeu? Então, visualização constante ajuda na disciplina. Compra um quadro branco gigante, coloca 2 pregos na tua parede e coloca esse quadro branco lá, compra um piloto preto e começa a fazer. Escreve, tipo assim, manhã, tarde, noite. Aí tu separa, pessoal, né, atividades pessoais. Ler tal livro, fazer um devocional, lavar louça, atividade de trabalho, tu coloca tudo de trabalho. De tarde eu vou fazer isso. De noite eu vou fazer isso. Cara, e fica olhando. Bota no lugar onde tu mais trabalha. Por exemplo, porque eu tô no escritório, tem a minha mesa. Aqui tem uma parede, aqui tem outra. Se eu colocar em qualquer uma dessas duas aqui, eu vou ficar olhando o tempo todo. Eu vou me sentir cobrada o tempo todo. Qual é a probabilidade de eu não fazer aquilo? 0. É óbvio que eu vou fazer. Visualização constante ajuda na disciplina. Terceira coisa, prazo é rei. Quer ver? Pode olhar. Olha para as experiências que você já teve, passadas, de ações que você tinha que fazer, mas que como não tinha um prazo, você foi deixando a vida levar. Prazo. Para que dia a entrega daquele trabalho? Dia tal. Você vai fazer um dia antes. Porque é assim que o ser humano funciona, entendeu? A gente está sempre afogado na procrastinação. Então, quanto mais eu puder procrastinar, melhor. É assim que a gente pensa. Então, tudo na tua vida coloca um prazo. Prazo mesmo. Por exemplo, vamos supor que você quer começar a treinar. E você sabe que se você simplesmente começar a treinar, ajustar alimentação, tu consegue perder peso. Você já fez isso uma vez e você sabe disso. Então, coloca um prazo. Tem que perder tantos quilos em tantos dias. Só com essa estratégia, né? O máximo que eu puder. E se eu não fizer isso, eu vou ter que dar dinheiro para alguém. Ou então tu já dá um dinheiro para alguém, né? Num desafio, por exemplo.
E se tu não atingir aquela meta que tu falou, a pessoa fica com dinheiro. Entende? Então coloca um prazo para as coisas acontecerem, coloca data. Eu tenho que ler esse livro e terminar ele em tal dia. Coloca a data. Não, eu vou ler 15 páginas por dia, aí eu vejo quando que acaba. Não. Isso aqui é um livro que tem 150 páginas. 150 páginas. Isso aqui se termina em 3 dias. 4 dias. Lendo um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite. Entende? Então coloca prazo para as coisas acontecerem. Prazo é rei. Isso vai acabar com a tua procrastinação. Prazo para tudo. Pô, tem uma pilha de louça. Se eu lavar até 11 horas, eu consigo fazer o almoço tranquilo. Prazo. Quarta coisa que coloquei aqui. Rastreador de execução. Você não vai saber quão ruim você tá em executar as coisas ou quão bom se você não rastrear. Vou te dar um exemplo de rastreador de execução. Dá um exemplo aqui na hora de um rastreador de execução. Que a gente pode chamar também rastreador de hábito e tal. Isso aqui é um planner que eu comprei da Studies. E eles têm um rastreador bem interessante. Você pode usar tanto de planner quanto um rastreador de computador. Ó, aqui. Ver se vai focar. Focou. Então aqui, ó, tem o que é para tu colocar, que tu tá executando. Aqui tá Habit Tracker, então é um rastreador de hábito. E aqui tu coloca o hábito, não é? Acordar mais cedo. E aqui tem todos os dias da semana. E aí tu vai marcando. Isso aqui é legal para rastrear, galera, para saber qual é o desenvolvimento que vocês estão tendo nas coisas. Se eu não olho para isso aqui, eu não consigo saber se eu tô indo bem, se eu tô indo mal, o que eu preciso ajustar. Então coloca tudo aquilo que tu precisa executar agora. Ah, eu quero fazer um devocional todo dia. No primeiro dia eu consegui. Segundo, terceiro, tá, no restante da semana inteira eu não consegui. Por quê? Rastreie suas execuções. Quinta coisa que vai te ajudar a construir disciplina é você saber comunicar para tua mente, como eu falei na aula de ontem, os porquês das coisas. A tua mente não vai te ajudar a acordar mais cedo se ela não entender o porquê daquilo. É porque eu quero. Cara, não é porque tu quer. É porque isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, porque isso vai te ajudar a trabalhar melhor, a estudar mais, a evoluir. Explica pra tua mente. Não, tem que começar a acordar cedo, porque eu preciso mudar, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Eu preciso trabalhar nesse primeiro turno. Se tu não explica os porquês, os motivos pelo qual você vai fazer aquilo, a sua mente não vai colaborar. Entende? Então você tem um exercício pra hoje, que é escolher um hábito pequeno mesmo, tipo ler 5 páginas por dia e fazer ele com disciplina por pelo menos 30 dias. Você tem que fazer, mas você tem que fazer. Você pega uma página de um caderno seu, de um livro, e faz 30 quadradinhos, que nem tá aqui, ó, 30 quadradinhos, e tu vai marcando. O que tu for executando, tu vai marcando. O que tu for executando, vai marcando. O que tu for executando, vai marcando. Um hábito pequeno, menor que for. Nem que seja, sei lá, colocar tomate e alface na minha comida todo dia. Uma vez, pelo menos. Entende? Então, isso vai te ajudar a lidar com a disciplina. Eu recomendo que seja algum hábito um pouco mais incômodo, tipo, acordar a tal hora todo dia. Acordar a tal hora todo dia. Isso vai te ajudar muito. Amanhã nós teremos a última aula do Desafio Reset, a aula 7, no domingo, 9 horas da manhã. E essa aula, ela tá tão cabulosa que o nome dela é A Aula que Mudará Tudo para Sempre. Justamente porque a partir daquela aula você não vai mais ser o mesmo. Isso aqui é uma promessa. A partir da aula de amanhã existe 2 pessoas, 2 você, uma que tá nessa aula de hoje, que ouviu tudo que eu falei, que assimilou tudo que eu falei, e uma que vai nascer a partir de amanhã. Lembrando que essa segunda-feira, agora dia 24/7, a gente abre as inscrições para o Máxima Produtividade 5 horas da manhã. Então, depois de amanhã, é para você estar dentro do Máxima Produtividade. Qualquer dúvida, vai lá nos stories, vai lá no Instagram, olha o destaque MP, que você vai saber tudo sobre o treinamento. Eu só te digo uma coisa, não perca a aula de amanhã. Ela vai ser a aula mais importante que você já assistiu na tua vida. E isso é uma promessa. Até amanhã.